Olá, aluno, olá, aluna do curso de Teologia da Unicesumar, plataforma EAD. Nós estamos aqui na disciplina Teologia, Comunicação e Novas Mídias. Esta é a segunda unidade e este é o segundo vídeo que nós vamos aí. Você terá esse vídeo como um guia, como você teve da primeira unidade, para a segunda. Eu sou o professor Alexander Fajardo, como já me apresentei. Sou graduado em Comunicação Social, também em Teologia, e nós vamos aí unir essas duas áreas do conhecimento, Teologia e Comunicação. Apenas lembrando aí a primeira unidade, que foi o que tratamos no primeiro vídeo, a questão da comunicação oral e a comunicação escrita. Foram as duas primeiras fases, e nós tratamos ela apenas em um vídeo, que você deve ter lido, está ali documentado na primeira unidade. Agora nós vamos partir para a segunda unidade do livro-texto, que trata especificamente da abordagem Igreja e os meios de comunicação eletrônicos. E por que eletrônicos no plural? Porque basicamente são dois meios, o rádio e a televisão. Se você relembrar comigo, nós vimos que a questão da escrita foi uma revolução na área teológica, podemos assim dizer, no movimento teológico, no movimento eclesiológico, na expansão da difusão do Evangelho, a expansão do protestantismo. Foi a segunda fase, que é a escrita, marcada pela prensa de Gutenberg, o livro, a Bíblia, o primeiro livro impresso. Agora nós entramos rapidamente, e eu digo rapidamente porque se passou aí 300, 400 anos, na linha do tempo na história, início do século XX, você já tem uma terceira fase. Então, observe primeiro a quantidade de tempo que uma fase demorou para iniciar uma segunda fase, E estas fases elas são complementares. E o ápice disso você verá comigo lá na quarta fase, que é a comunicação digital. Primeira fase apenas oral, comunicação face a face. A segunda fase você tem um tempo aí de período e ela predomina a questão escrita, uma fase bem grande que tem o seu ápice com a questão da prensa de Gutenberg, em grande escala. E aí logo em seguida, na linha do tempo, logo em seguida, você passa aí já no século XX, você já tem a invenção aí várias revoluções, como nós falamos, Revolução Industrial, Revolução Francesa, e novas invenções. A invenção da eletricidade foi o start para que logo em seguida os meios de comunicação eletrônicos fossem criados. E é nesta terceira fase que nós vamos nos deter aqui neste vídeo. Este é o segundo vídeo, na linha do tempo, na terceira fase. Os meios de comunicação eletrônica, o seu surgimento, como dissemos, um dos principais canais de comunicação durante o século XX, período que houve grandes descobertas, também a atualização na forma de propagar o Evangelho. Como eu disse para você, nós vimos, a questão religiosa está ali, caminhando lado a lado com a questão da comunicação. Tem uma nova mídia, uma nova ferramenta, uma nova forma de se comunicar, a religião está ali presente, a questão judaica que nós vimos, o registro da história, questão escrita, aí depois você tem o Novo Testamento, as cartas se difundindo. Você tem aí a questão, depois da Idade Média, o resguardo de um conteúdo
nas bibliotecas, nos monastérios, e você tem aí o start por conta da prensa de Gutenberg. Todos esses momentos está ali a questão da fé junto com a questão da comunicação. Nesta terceira fase não é diferente, principalmente aonde, né, o local onde foi criado, difundido maior os meios de comunicação eletrônica, que é os Estados Unidos, né? O país Estados Unidos esteve ali na vanguarda da difusão e criação, a invenção da comunicação eletrônica, e nós vamos ver aqui que a religião, e aí você conhece essa parte, qual é a religião majoritária, né? O protestantismo, a parte histórica, você já conhece. Protestantismo é em sua maioria nos Estados Unidos, e o protestantismo esteve vinculado com os meios de comunicação desde o seu nascimento, como veremos nesta unidade. Os objetivos aqui, então, são entender a importância da comunicação eletrônica e compreender as relações dos meios eletrônicos e a igreja. Diversas invenções e aperfeiçoamento, como o telégrafo, as ferrovias e a expansão de estradas e, sobretudo, a eletricidade, foram aí caminhos que deram o start, né, o pontapé inicial, podemos assim dizer, para a criação da comunicação eletrônica, né? Momento de pós-revolução industrial e francesa, início do século XX, invenção do rádio e a televisão. Então, nós temos aí como meios de comunicação eletrônica o rádio primeiro, o novo meio. A história desta mídia se confunde com a história de muitas igrejas nos Estados Unidos. A primeira emissora comercial inicia na cidade de Pittsburgh, na Pensilvânia, e logo em seus primeiros meses já contava com uma programação evangélica pela Igreja Episcopal do Calvário. Nós também temos um relato de que os primeiros testes, né, que foram realizados ali, início da já pré-Primeira Guerra Mundial, e início, né, a princípio era comunicação militar, o rádio, né, mas os primeiros testes, eles leram aí, era Natal, né, eles leram trechos do Evangelho que relatavam ali o nascimento de Jesus. E aí você conseguiu ouvir aí do outro lado, e aí vinha por outra mensagem, nossa, nós conseguimos, né? Então, a questão da fé, a questão da religião, sempre foi forte ali nos Estados Unidos, o protestantismo, e aí eles dão este início lendo um trecho ali do Evangelho. As primeiras transmissões, as primeiras emissoras, sempre havia uma igreja com uma programação cristã, uma programação religiosa ali. Acompanhem comigo, na década de 20, nos Estados Unidos, houve um crescimento assombroso de emissoras, muitas com programação religiosa e de propriedade das próprias igrejas. Olha este dado, em 1925, nos Estados Unidos, existiam 600 emissoras de rádio, sendo que 10% pertenciam ou estavam ligadas diretamente com igrejas. Você também tem aí o surgimento de uma nova figura, que é o surgimento do rádio evangelista, né? Um dos mais conhecidos no rádio foi Billy Graham, que faleceu aí recentemente, o evangelista missionário Billy Graham, né? Pastor batista. Ele tinha um programa chamado Hora da Decisão. Na década de 50, ele chegou a receber 178 mil cartas por mês. E agora eu quero trazer para você uma parte importante e interessante da radiodifusão norte-americana e a questão da igreja. Você tinha aí diversas igrejas tendo
seus programas religiosos sendo transmitidos, mas nós temos aí uma figura importante, que é a Amy McPherson. A McPherson foi a fundadora do movimento de cruzada, que deu origem, né, a nossa tradução aqui é a Igreja do Evangelho Quadrangular. Ela, acompanhe comigo aqui, foi a fundadora aí do Evangelho Quadrangular, iniciou um programa em 1922 na Califórnia e com sucesso convenceu os membros da igreja da necessidade da igreja investir, estar junto dessa nova mídia. Eles investiram $25 mil para adquirir uma licença de rádio para a própria igreja. E o estúdio foi construído nas dependências da igreja. Em 1924, foi a primeira mulher nos Estados Unidos a obter uma autorização para funcionamento de uma emissora. E a emissora serviu a igreja por 79 anos, né? Em 2003, sua direção vendeu a emissora por $250 milhões para um grupo espanhol de comunicação. Mas olha que interessante, caro aluno e aluna. Amy McPherson, ela tinha uma visão diferenciada, né? Ela percebeu que esse novo meio de comunicação seria uma ferramenta poderosa de transmissão. É uma novidade. Imagine que o cotidiano das pessoas, elas não estavam percebendo, né? Não tinham o hábito de ouvir rádio. Então, começa a serem vendidos os primeiros aparelhos receptores e havia dúvidas, será que o rádio irá encantar? E a Amy McPherson, percebendo aí pelos primeiros programas que ela fez, ela não queria continuar arrendando, alugando um espaço. Ela falou, nós temos como igreja que ter a nossa própria emissora. A emissora foi aceita, né? A licença foi dada a ela, ela foi a primeira mulher nos Estados Unidos a ter uma licença, né? Geralmente as licenças ela vem para uma pessoa inicialmente, depois para um certo tipo de associação, né? Ou uma associação que a igreja monta, constrói, e a licença veio para McPherson. E ela monta a torre, uma torre gigante, lá em Los Angeles, no topo da igreja. Era referência naquela época na cidade. Você passava em frente à igreja, você via a imensa, gigante torre de transmissão radiofônica que ela tinha. Os estúdios foram criados ali e isso foi assim uma pólvora de nova mensagem. Ela tinha um jeito propriamente particular de transmitir o evangelho, né? Ela era empolgante e isso atraía as pessoas. Também por ela ser mulher, né? Você tinha a maioria dos televangelistas são homens, pastores. Você ainda imagine naquela época nos Estados Unidos, né? Uma mulher estar à frente de uma emissora, estar à frente de uma igreja. Então isso chamava atenção. E o jeito, né, que ela tinha de comunicar o evangelho, se você fizer uma rápida pesquisa aí na internet, você pode digitar o nome dela, você verá fotos dela com vestimentas bem coloridas, né, toda animada, uma empolgação ali nas fotos, que ela transmitia o evangelho dessa forma, né? E ela percebeu rapidamente que o rádio seria uma ferramenta que ela teria que difundir, que utilizar, né, usar. E a igreja não ficou para trás. Foi vanguarda naquela época e depois foi repetida, podemos assim dizer, né, copiada por diversas outras igrejas. Mas ela ficou registrada aí na história como um caso bem interessante de se analisar. E aqui no Brasil, né, vamos falar um pouco aqui do nosso cenário nacional, né, o nosso cenário tupiniquim, podemos assim dizer. Se todo esse alvoroço nos Estados Unidos foi
forte. Por quê? Porque o protestantismo era a religião oficial, entre aspas, né, dos Estados Unidos. A principal religião nos Estados Unidos é o protestantismo, né? Então, estava no cotidiano das pessoas, né, a questão do pastor, a questão dos cultos, né? Então, isso ser transportado para o rádio foi inicialmente algo normal, podemos assim dizer, né? Apesar de o rádio ser um novo veículo, para eles foi algo normal. Você estava ali todo dia no culto, na igreja, e agora você acompanha o pastor pelo rádio, né, ouvindo. No Brasil, você sabe, já conhece que esta realidade religiosa, socialmente falando, ela é diferente. Majoritariamente a Igreja Católica, né, um país católico ainda hoje, mas imagine naquela época que o rádio chegou, década de 20, década de 30, a minoria era evangélico-protestante e houve uma certa dificuldade, né? Você tem o rádio chegando aqui no Brasil na década de 20 e nesta primeira década, diferente dos Estados Unidos, você não tem nenhum protestante e nenhum evangélico nos microfones de alguma rádio. Você tem aí até a Igreja Católica, né? Porque a Igreja Católica depois ditará suas normas, principalmente em 1950, onde o Papa edita alguns documentos tratando em relação da comunicação. Na década de 30, há uma rádio católica iniciando lá na Itália mesmo, mas eles não tinham formatado essa comunicação religiosa da Igreja Católica. Então, no Brasil, você não tinha pouca religião. Em termos de curiosidade, a primeira religião, podemos assim dizer, que se apropriou em solo nacional do rádio foram os espíritas. Eles faziam transmissões das suas palestras, né, sobre a doutrina espírita, né, nas rádios no Rio de Janeiro, né? Então eram palestras de 1, 2 horas, uma palestra mesmo para as pessoas sendo transmitidas, né, ali no auditório, né? O rádio tinha a questão do auditório, que a gente veremos mais para frente. Então, em termos de religião, foram os espíritas que foram os estreantes em relação ao rádio no Brasil. Então nós temos esse contexto aí diferente dos Estados Unidos, né? Um contexto de país com raízes católicas. Então os evangélicos, falando os protestantes na época, eles chegam apenas em 1938, né? A iniciativa pioneira é da Confederação Evangélica do Brasil, a SEB, que na cidade do Rio de Janeiro organizou o programa A Voz Evangélica do Brasil, pela Rádio Transmissora Brasileira, a terceira PRE. Um programa semanal de 30 minutos, era transmitido, né, e radiado todo domingo às 22 horas. A diretoria do programa era constituída por diversos pastores de diferentes igrejas, como a Batista, Metodista, Episcopal, né, Congregacional e Presbiteriana. Cada programa dominical era de responsabilidade de uma das igrejas. O programa foi ao ar pela primeira vez em 15 de maio daquele ano e é considerado o primeiro programa evangélico em uma rádio brasileira. 15 de maio de 1938. Então, você percebeu, o que eles faziam era um rodízio de igrejas. Não foi uma igreja. Primeiro, você tinha um alto custo naquela época, né? O custo do rádio veio apenas se baratear quando a televisão tomou o seu cenário aí como prioridade no meio de comunicação. Mas naquela época, transmitir pelo rádio era algo caro. Então, um pool de igrejas, né, ali pela SEB, alugaram um horário de 30 minutos uma vez por semana, às 10 horas da noite no domingo,
que eles faziam uma espécie de rodízio. Cada domingo, o reverendo, o pastor de tal igreja, então, era responsável pela liturgia do programa. E a gente fala em liturgia porque naquela época era como se você transferisse o culto, né? As igrejas chegavam a levar corais lá para o estúdio, né? Então você tinha o púlpito e o pastor estava ali como se estivesse pregando para uma igreja, né? Então era a reprodução do culto no rádio, diferente do método, por exemplo, da MacPherson lá nos Estados Unidos. Você tinha a reprodução do culto no rádio. E eu acabei investigando isso, pesquisando, né, na minha dissertação de mestrado, folheando os diversos jornais, né, das igrejas na época. Você encontra os relatos, você encontra pessoas escrevendo cartas. A rádio era lá no Rio de Janeiro e você tinha, por exemplo, cartas de pessoas do Mato Grosso, onde eles queriam ouvir o programa. Às vezes, teve a interferência de uma chuva aqui que o sinal deu errado, aí não conseguimos, lamentamos, mas no outro domingo nós conseguimos, estão de parabéns, tal. Então, eram as primeiras formas de comunicação, né? A pessoa escrevia uma carta relatando que ouviu o programa do mês passado. Bem diferente da nossa agilidade e rapidez que nós temos hoje, por exemplo, nas mídias sociais, aí, nas redes, no YouTube. Então era um outro sistema e um outro modelo. E nesse sistema você tem erros e acertos, né? A princípio eles transferiram o culto para o estúdio ali de rádio. Outras igrejas em diversos estados e cidades começaram a fazer o mesmo. Então você tem aí, por exemplo, o pentecostalismo em 1947 com o missionário da Assembleia de Deus, o Lawrence Olson, na Rádio Cultura de Lavras em Minas Gerais. Temos aí uma curiosidade, né? Surgimento de uma igreja a partir do programa de rádio, que é a Igreja Brasil para Cristo, do missionário Manuel de Mello. Nós vamos comentar aí daqui a pouco. Davi Miranda, Igreja Pentecostal Deus e Amor, teve no rádio aí como o principal propulsor aí do crescimento da sua igreja. Então, acompanhe comigo, pense, por exemplo, naquela época, você é aluno pentecostal, e se você não é pentecostal, você já deve ter lido. O pentecostalismo naquela época teve um estranhamento, podemos assim dizer, com os meios de comunicação eletrônico. O primeiro foi o rádio. Lá nos Estados Unidos, eles já estavam foram à vanguarda, né, desse tipo de comunicação, mas aqui no Brasil eles foram bem mais cautelosos, podemos assim dizer. Então, tem toda uma discussão, né, na Igreja Assembleia de Deus naquela época, se era lícito ou não utilizar o rádio como forma de propagar o Evangelho, né? Era proibido o membro ouvir rádio, né? Mas aí havia uma discussão para lá e para cá. E aí o missionário Lawrence Olson, ele chega aqui e ele fica parte dessa discussão. Ele fala, eu vou iniciar, por quê? No histórico, na bibliografia dele, lá nos Estados Unidos, ele já participava de programas de rádio na década de 30. Para ele era normal, ele tinha uma outra forma de entender isso, né? Um outro olhar teológico também, podemos assim dizer. E aí ele vem como missionário dos Estados Unidos para cá, foi o primeiro pentecostal no Brasil a utilizar o rádio, em 1947, e a igreja local, a igreja nacional, ainda estava na discussão se podia ou se não podia, né? Alguns anos depois, alguns outros pastores nacionais iniciaram. E quem chega aqui trazendo como novidade o rádio,
a Igreja do Evangelho Quadrangular. Lembra da M. Macpherson que nós comentamos? Os missionários da Igreja do Evangelho Quadrangular, quando chegaram aqui, nós vamos ouvir um áudio daqui a pouco, raríssimo, aliás, um programa da década de 50. Eu quero que você acompanhe, nós vamos ouvir o trecho de 1 minuto, como que era a transmissão, o início desse programa, né? Foi pelo missionário Harold Williams. Ele era, nos Estados Unidos, um ator de Hollywood, né? Fez filmes de cowboy, e aí ele se converte ali, ouvindo o M. Macpherson, e ele vem como missionário de lá para cá, nas cruzadas, ali no Cambuí, em São Paulo, e eles começam a utilizar, regra, base da comunidade, eles levam as tendas nas cidades, né? Você sabe que uma teologia forte da Igreja do Evangelho Quadrangular é a questão das curas divinas, né? Milagres, curas, e o que eles fazem? Eles levam as tendas, né? Por isso o nome das cruzadas evangelísticas, nas tendas. E antes de chegar numa cidade armar a tenda, uma tenda literalmente de circo, né? A gente pode pensar aqui, eles armam a tenda. E o que eles fazem antes? Eles vão na cidade, né? Foi uma estratégia da década de 60 e década de 70 da Igreja do Evangelho Quadrangular, que funcionou muito bem. O missionário ele ia na cidade 1 mês, 2 meses antes, sem conhecer ninguém ali na cidade, e ele ia para onde? Para o rádio. Então ninguém o conhecia, mas ele ia no rádio e falava daquele evangelho de cura, de poder, de milagres. Daqui 1 mês, daqui 20 dias chegará a tenda e nós vamos... Né? Então ele utilizou o rádio, a Igreja do Evangelho Quadrangular tinha essa estratégia. Então chegava primeiro com o programa de rádio, 1, 2 meses antes, depois instalava a tenda. Ora, a população local ouviu ali o missionário falando de relatos, tendo testemunhos, e as pessoas queriam, quando a tenda se instalava, a quantidade de público ali era grande, né? Podemos assim dizer que o sucesso de público era imenso. Por quê? Eles já tinham ouvido falar pelo rádio. Foi uma estratégia que a Igreja do Evangelho Quadrangular usou no interior do estado de São Paulo, no Paraná, bastante fortemente, né? Existem os relatos nos livros, nas biografias dos missionários, existem esses relatos dessa estratégia utilizando o rádio. Muito interessante isso. Outro caso interessante é a Igreja Brasil para Cristo, missionário Manuel de Melo. Ele primeiro abre um programa em São Paulo, que é o programa A Voz do Brasil para Cristo. E aí você me pergunta, mas da onde apareceu o Manuel de Melo? Né? Ele é lá do Nordeste, ele veio para cá, se converteu na Igreja Assembleia de Deus. Da Assembleia de Deus ele passa como missionário na Igreja do Evangelho Quadrangular. Ele circulou por diversas cidades nesta estratégia que eu acabei de te contar, e logo em seguida ele já ia para outra cidade, abria outro programa e levava a tenda. E aí ele teve um desentendimento ali, né, com a direção da igreja, por algum assunto específico, e ele se desvincula da igreja. Só que isso acabou, ele percebeu que essa estratégia de utilizar o rádio, ele ainda carregava consigo pensando que era algo interessante. Dessa saída dele do Evangelho Quadrangular, ele acaba levando uma tenda dele, né, um acerto que ele tem lá, mas ele também não tinha como abrir uma igreja. Mas o que ele sabia fazer bem? O rádio. Então ele monta o programa de Rádio Brasil para Cristo, e alguns meses depois, esse programa, no programa é gestado a ideia, né, a gestação da Igreja Brasil para Cristo. As pessoas começam a escrever cartas, a telefonar, e aí, missionário, onde eu encontro o senhor?
Onde eu vou na sua igreja? Não, não tem igreja, eu só tenho um programa de rádio. E aí isso acaba levando à criação da Igreja O Brasil para Cristo. Um outro caso interessante, Davi Miranda. Davi Miranda, naquela década de 60 e 70, principalmente para quem morou em São Paulo nessa época, nós temos relatos aí, eu fiz pesquisas, investiguei essa área, né? Davi Miranda e Manuel de Mello, eles eram como se fossem concorrentes midiáticos, né? Os dois grandes homens da mídia no cenário evangélico pentecostal naquela época, Manuel de Mello e Davi Miranda. Davi Miranda faz do rádio o principal ferramenta de mídia, tanto é que a igreja acaba se afastando e não se identificando com a televisão, né? Eles têm um discurso teológico diferente, né? Você utiliza o rádio, mas você não se adentra na televisão, né? Você demoniza de fato a televisão. Então não podiam os membros da igreja assistir a televisão, mas você tinha a outra ferramenta, que é o rádio, onde você tinha os estúdios na igreja, sendo transmitidos ali diversas igrejas. Na América Latina ele expandiu, compravam emissoras de rádio, mais de 600 emissoras ele chegou a ter no auge aí da igreja Deus é Amor, né? Davi Miranda, recente, também falecido, né? Então, eu gostaria de passar para você 2 trechos de programas agora, para você perceber, caro aluno, cara aluna, como era naquela época. Então nós vamos aqui passar um trecho raro do missionário Harold Williams. Então, diferente de hoje, quando você liga uma estação de rádio, você tem aquele som bem empolgante, um som contagiante. Então, ouça aí e a gente vai tirar algumas conclusões. A Radiodifusora São Paulo, pelas suas estações de ondas médias e curtas, anuncia e apresenta Visita ao seu lar. E para dar início à visita ao seu lar de hoje, aqui está o reverendo Harold Williams. Bom dia, amigo Rádio 20. Vamos ouvir esta música antes da nossa palestra. Você percebeu aí, aluno, que é diferente do que a gente ouve no rádio atualmente, né? Não é uma transmissão empolgante, né? A qualidade do áudio, mas foi este tipo de ferramenta, este tipo de mensagem que os missionários acabaram transmitindo e dando resultado aí para o crescimento das igrejas. Agora nós temos aí um segundo áudio, que é do começo da década de 80, né, 81, quando o missionário Manuel de Mello, ele está comemorando o aniversário da igreja. Se eu não me engano, são 25 anos. E ele começa a relembrar história. Nós vamos ouvir aí 1 minuto deste áudio. Acompanhe comigo. Em São Paulo é exatamente 10 horas e 12 minutos e 40 segundos. em 1956, quando até pessoas que estão aqui, como meu filho e outras irmãs que estão aqui, não tinham nascido ainda. E o Raul era criança, bem menino, né, Raul? Exatamente. Bem criança,
nós lançamos no Brasil o primeiro programa evangélico com poder. Fomos a primeira pessoa nesse Brasil a lançarmos o evangelho total pelo rádio. Não havia até aquela época nenhum programa a não ser de 2 ou 3 igrejas, como a Voz da Profecia, a Voz das Assembleias de Deus, que eram programas que eram e são até hoje programas muito bons, mas não programas revolucionários. Você percebeu aí, estudante, que o áudio do missionário Manuel de Melo, ele é mais empolgante, né? Mais aguerrido e mais comparativo, né? Ele fazendo comparações com programas de outras igrejas. É um áudio de 1980 que ele compara o início. Quando ele iniciou os programas, ele diz que existiam algumas outras igrejas, mas não, é interessante quando ele frisa isso, né, que os programas existiam, mas não com o evangelho de poder que era transmitido pelo programa dele, né, que ele levava um evangelho diferenciado. Ele sabia, de fato, aí podemos assim dizer, no linguajar de marketing, vender o peixe dele, né. E o Davi Miranda também era semelhante, né? Então foram os 2 grandes missionários daquela época que trabalharam com rádio no Brasil, né? Na época de ouro aí do rádio. E o missionário Manuel de Melo foi o primeiro evangélico, podemos assim dizer, capa de uma revista nacional. Se você pesquisar aí no acervo da revista Veja, ele foi capa justamente por, nessa época, estar aí fortemente no rádio. A igreja dele já passava aí de 1 milhão de membros, né? Era a igreja pentecostal que mais cresceu na década de 70 e crescia no início da década de 80. E aí nós temos um outro cenário, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, que é o outro meio de comunicação eletrônico, a televisão, né? A televisão, para quem trabalhava no rádio e não o acompanhou, teve alguns baques, podemos assim dizer. E acompanhe comigo agora o surgimento da televisão e, novamente, a questão religiosa ali, imbricada, caminhando junto, de mãos dadas com a questão da comunicação. Então, enquanto o rádio já estava em pleno sucesso, a primeira transmissão de TV pública ocorreu lá nos Estados Unidos, em 1939, em uma feira em Nova York, recebida por muitos com desconfiança. Vejam que um jornalista, na época, no New York Times, escreveu que havia um problema com esse negócio aí de televisão. O problema era qual? De que as pessoas tinham que ficar sentadas e manter os olhos na tela. Isso que a família média americana não teria tempo para fazer isso. Então, olha só, né, se esse jornalista, décadas depois, pudesse reescrever isso, acho que ele reeditaria isso, né? Apenas depois da Segunda Guerra Mundial que houve um investimento na transmissão de sinal de televisão, né? Em 1948 eram 250 mil aparelhos de TV nos Estados Unidos e esse número saltou para 17 milhões em 1952. Chega ao Brasil em 1951 pelo empresário e jornalista dono do Diários Associados, né, o Assis Chateaubriand. E tem um episódio interessante que nós vamos contar aí, que você pode ler por completo no seu livro texto desta aula, da unidade 2, que é o contrabando de 200 aparelhos receptores para que a população pudesse assistir o programa na TV Tupi. Quando ele traz os transmissores, ele começa a montar os estúdios, mas ele percebe que avisam ele que nós vamos transmitir para quem? Já era muito em cima da hora, né? Menos de um mês aí precisava de ter aí os aparelhos. Então ele manda vir de fora, né? 200 aparelhos.
Só que fala, ó, isso aqui vai demorar meses para chegar esses 200 aparelhos. Então ele fala assim, pode mandar vir trazer via contrabando, que eu banco isso e eu mando a primeira televisão para o presidente, lá no Catete, no Rio de Janeiro. E ele acaba enviando essa história narrada pelo biógrafo dele, o Fernando Moraes, no livro Chateau, O Rei do Brasil. Foi a principal figura midiática na primeira metade aí do século XX, no Brasil, e ele envia de fato o receptor lá para o presidente, que não captou o sinal. O sinal era em São Paulo, transmitia para um raio de 100 quilômetros, e a TV do presidente no Rio de Janeiro ficou ali servindo de enfeite, né? Só depois que abriu uma filial da TV Tupi lá no Rio de Janeiro, é que o presidente pôde assistir aí os primeiros programas. E interessante, falando no Brasil, no dia da inauguração a questão religiosa também está presente. Participação do Frei Guadalupe Mojica, um padre cantor mexicano que já havia sido ator em diversos filmes nos Estados Unidos, né? Então a gente pode pensar que é novidade termos padres cantores na mídia. Na década de 50 já tinha, na inauguração da televisão no Brasil. Outra presença religiosa foi a de Dom Paulo Rolim Loureiro, bispo auxiliar da Arquidiocese de São Paulo, que realizou as bênçãos dos equipamentos, né? Segundo Fernando Moraes, a transmissão iria ser realizada com 3 câmeras. E tudo tinha sido ensaiado antes, porém na hora uma das câmeras apresentou defeito. A suspeita de um dos técnicos era de que a água benta espargida sobre as câmeras pelo Dom Paulo tivesse molhado e danificado uma válvula do equipamento. Um fator interessante da religião no primeiro dia de transmissão da televisão no Brasil, né? Relatado aí no excelente livro do Fernando Moraes, uma indicação aí de livro desta unidade para você ler, muito interessante. Nós temos agora, novamente, a figura dos teleevangelistas, não rádio-evangelistas, mas agora teleevangelistas, iniciando nos Estados Unidos. Você já deve ter ouvido falar nas figuras do Oral Roberts, Rex Humber, chegou a vir no Brasil na década de 70, né? Mais conhecido talvez no Brasil foi Jimmy Swaggart, pastor assembleiano, na década de 80, tinha muitos programas dele transmitidos pela TV Bandeirantes, e Pat Robertson. Billy Graham, diferente dos pregadores que eu citei agora, ele não teve seu ministério sustentado pela televisão, né? Quando Billy Graham aparecia na televisão, era basicamente as pregações que ele fazia nas conferências, nos estádios, nas viagens missionárias que ele fazia, né? Não era um programa de estúdio fundamentalmente para Billy Graham. Bom, porque aí fica a pergunta, né? A grande maioria dos propagadores que ficou conhecido no Brasil como teologia da prosperidade esteve utilizando a televisão, né? Por qual motivo, né? A televisão, ela diferentemente do rádio, ela tem um custo financeiro de manutenção muito maior. Algo dinâmico e empolgante, a atenção do telespectador que está parado em frente à televisão, diferente novamente do rádio, que o ouvinte pode estar fazendo outras atividades. Tentativa inicial e frustrante no Brasil por parte dos protestantes históricos, como veremos a seguir. Acompanhe aí comigo esse relato que eu quero ler aqui com você, de uma tentativa de um programa histórico na década de 60 aqui no Brasil. Esse relato é do professor Leonildo Silveira Campos, né? Tive o prazer de ter ele como orientador na minha dissertação de mestrado. Então ele diz em seu livro: essa inserção inicial, contudo, foi apenas uma forma de transposição do que acontecia no templo para o estúdio de televisão,
sem qualquer preocupação com peculiaridades na linguagem televisiva, por exemplo. A primeira igreja presbiteriana independente de São Paulo chegou a produzir alguns programas na TV Gazeta. Mensagem Real era o nome do programa, no início dos anos 60. Projeto frustrado por causa da inexperiência e falta de uma visão mais ampla das exigências da linguagem televisiva. Relembramos que essa igreja levava para o estúdio o seu coral, vestido a rigor, levava o velho púlpito e o pastor que discursava, usando uma toga preta para uma imaginária congregação. Então você perceba aí, estudante, que é diferente você transpor um culto, e nós vamos verificar isso nas próximas aulas. A questão da mediatização é você fazer uma mensagem para um determinado meio, né? Você utilizar, não transpor o culto para o estúdio de televisão, mas você levar, prestar atenção em alguns detalhes, né? É diferente na própria aula, podemos assim dizer, né? O professor está em sala de aula, você está me ouvindo aqui, né? Eu estou conversando contigo, mas na sala de aula é diferente, tem uma dinâmica diferente, né? Você quebra o gelo com o aluno, ele fala alguma coisa, você interage, e eu estou interagindo contigo aqui, mas acaba sendo diferente. E isso eles não perceberam naquela época. Eles pegaram o culto e levaram o culto para ser transmitido na televisão, sem as peculiaridades aí da televisão que nós vamos ver nas próximas unidades. Televangelistas brasileiros, os pioneiros são Nilson do Amaral Fanini, Caio Fábio e Silas Malafaia, né? O modelo norte-americano, né, de manter o público na frente da TV. E aí você tem aí alguns, no ponto de vista de marketing, alguns cases de sucesso, que é o Edir Macedo, R.R. Soares, Valnice, né, o casal Sônia e Estevão Hernandes, e novos atualmente, né, Valdemiro Santiago, Agenor Duque, que eles utilizam a televisão para trazer as pessoas para a igreja e transmite esses cultos, né, num tipo de empolgação diferente de um culto tradicional, por exemplo, né. São ministérios personalistas ou a igreja fortemente vinculada ao carisma de seu fundador. E aí, para encerrar esta unidade, eu gostaria de levantar uma questão contigo, né? Esta pergunta: a mídia eletrônica é um instrumento viável de evangelização? Houve uma pesquisa do Alexandre Brasil, a sua pesquisa de mestrado, né? O Alexandre depois fez o doutorado lá na USP, e a pesquisa dele definiu que a televisão, apesar do seu alto custo, apesar de toda a aparelhagem, apesar de ter uma audiência maior, ela não foi responsável, no contexto que ele fez a pesquisa ali, por levar ou trazer as pessoas para a igreja, né? Você pode ver as informações detalhadas aí no livro, na unidade 2, na nossa disciplina, Teologia, Comunicação e Novas Mídias. Leia ali o relato dele, da pesquisa, onde ele acaba identificando que não foi o principal meio de comunicação, apesar de ser o meio mais badalado, podemos assim dizer. No caso ali, o rádio e outros meios, a comunicação oral, né, o testemunho, o convite, o discipulado, foram métodos, ferramentas, meios mais interessantes de trazer alguém para a igreja do que a televisão a princípio. Então é com isso que nós encerramos aqui, né? Eu agradeço você ter acompanhado aqui esta segunda aula da nossa disciplina e até breve na próxima aula, que será a terceira unidade.